mais uma vez um novo início ao podcast Iceberg. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio vereadora de São Borja, Lins Robalo. No bastidor eu falava com ela e dizia que é uma quebra de paradigmas, de história, né? Não só para o estado, mas para o Rio Grande do Sul também. E eu quero que a Lins conte a história dela, porque eu não saberia fazer de forma excelente ou talvez a total entrega que precisa disso, porque é uma história, eu acredito, de muita força e de muita luta. Seja bem-vinda, Lins. Obrigada pelo acolhimento aqui no teu programa. Isis, é um prazer estar aqui. Bom, eu me chamo Lins Robalo, sou assistente social de formação, sou dos movimentos sociais, movimentos coletivos na cidade de São Borja, no interior do estado do Rio Grande do Sul, a uns 650 quilômetros da capital, na fronteira com a Argentina, numa das cidades que tem o seu nome já registrado na história política desse país, com 2 presidentes, né, e poderia dizer 3, porque o Ibsen também assumiu por pouquíssimo tempo, mas assumiu a presidência do Brasil, e com algumas referências políticas do nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu sou egressa do sistema universitário, uma pessoa que acredita nas coletividades, nos processos de transformação da sociedade, venho do movimento LGBTQIAP+, da luta antirracista, da luta da defesa do direito das mulheres, dos povos que estão nas periferias, e tive o prazer de estar representando esses recortes sociais no processo político de 2020 e consegui ser eleita numa ideia de formação, de preocupação com o processo político, e depois de eleita, ocupando o espaço político, uma visão de como que vamos construir isso coletivamente, com muita gente, fazendo com que essas engrenagens funcionem. Então, primeiro, sempre gosto de dizer, o que este corpo fala de um lugar, né? Ele vem de um lugar que é um lugar que está imbricado de muitas exclusões, de muitos estigmas dentro do contexto social. Quando a gente fala é um corpo preto, é um corpo LGBTQIA+, é um corpo travesti, que vem desse conjunto social de extremas vulnerabilidades, precariedades, e a gente consegue, naquela cidade, né, superar todos esse conjunto e efetivar uma candidatura possível e que chegou a muita gente, e que muita gente conseguiu se ver dentro dessa candidatura, ao passo da gente conseguir efetivar ela e ser eleitos e eleitas. Eu sempre falo, né, quando é eleito um candidato, vereador, prefeito, ele representa uma fatia, ele representa alguém que quer ser ouvido, é um nicho, né? Toda a campanha, ainda mais da proporcional, tu não precisa ter 50% dos votos mais um. Tu tem que ter uma fatia do bolo ali que te elege. Tu concorre lá pelo PT, 2020, foi a primeira vez que tu concorreu? Foi a primeira vez que nós concorremos. Eu sempre digo nós, porque ela surge de uma vontade do movimento social. Sim. Coletivamente. O movimento escolheu um nome. O movimento primeiro pensou que precisava entrar nesse lugar, né? E surgiu lá em 2015. Nós estávamos participando das discussões dos planos municipais de educação. Tinham 2 temas muito ligados à pauta LGBTQIA+, né, que era o artigo que tratava sobre diversidade, formação, educação e diversidade, e o artigo que tratava sobre a questão das identidades de gênero, que naquele momento tinha dois conceitos rolando, né? Nós que defendíamos a questão da identidade de gênero, pautado nas teorias e naquilo que a gente entende como a nossa pauta de luta, e havia no confronto das discussões alguns políticos e algumas representações também sociais que traziam esse termo como ideologia de gênero, e havia um confronto muito forte naquele momento.
Nós conseguimos uma audiência pública, fizemos pressão política, saímos para a rua, fomos para a Câmara de Vereadores e conseguimos uma audiência pública. Aquela audiência pública, nós tínhamos, de um lado, o movimento LGBTQIA+, a representação da universidade, do Instituto Federal e de pais e amigos nossos, fazendo a defesa, porque era importante discutir gênero e diversidade. E do outro lado, nós tínhamos outros sujeitos e outros atores políticos também discutindo essa questão de por que não ter, né? E quando nós saímos de lá, nós conseguimos aprovar o artigo que tratava sobre diversidade e perdemos no artigo que tratava sobre ideologia de gênero. Isso aconteceu no Brasil inteiro, em todos os estados do Rio Grande do Sul. Quando nós saímos de lá, muitos que estavam junto conosco, num dia chuvoso lá em São Borja, fomos para frente da Câmara de Vereadores, fizemos uma foto debaixo da chuva, todo mundo com a bandeira, e algumas pessoas disseram assim, nós perdemos. E naquele momento o movimento se posicionou da seguinte forma: nós não perdemos, nós aprendemos que esse espaço é importante. E saímos de lá entendendo que o espaço da política institucional era importante e que nós não tínhamos nenhum representante que poderia nos defender hoje, naquele momento, em 2015, que poderia defender as nossas pautas. Porque a grande maioria, homens, héteros, tinha 2 mulheres que estavam vereadoras, mas que não tinham apropriação para defender nossas pautas, que são pautas que emergem com muita força a partir também daquele momento, estavam já se discutindo, já estavam mudando o olhar sobre a diversidade. Eu sempre digo, a gente saiu do Zorra Total e chegou na novela das 9, e a gente já não era mais aquele personagem caricato, a gente já era um personagem que tinha sentimento, que tinha luta, que tinha uma certa humanização, já não era mais um personagem do divertimento. Então, de 2015 para ali, a gente sentiu que algo estava mudando no contexto de perceber as nossas vivências na sociedade. Saímos dali interessados naquele lugar, só que sem saber o que era aquele lugar, né? A gente fazia política, só que era a política social, a política que o movimento social faz na rua, né? Que é ir aqui e ali, negociar, sentar, trazer dados, mostrar que é importante, que é uma política mais do dia a dia, do cotidiano, do social, de fazer as transformações pequenas irem se somando ao passo de chegar numa transformação grande. E nós não sabíamos como fazer política, né? E daí, em 2016, quando começou o processo do político municipal, a gente olhou e disse assim, não, vamos concorrer. Sentamos, fizemos uma reunião. Eu acho que, e daí surgiu de mim também falar isso com o pessoal, com os coordenadores daquela época, eu acho que nós não temos maturidade para encarar isso, e eu não digo maturidade no sentido de ser adultos para encarar isso. A gente não tem maturidade para saber como é esse jogo, né? E não é, como tu mesmo estava falando, não é acordei um dia e vou concorrer e pronto. Que é o que acontece a maioria das vezes, né? Né? Convite. Tenho uma grande ideia, vou concorrer e pronto. Assim funciona. Fui convidado, teu nome tá bem na pesquisa, é tudo que eu falo. E daí a gente disse assim, não, eu acho que a gente não tem essa maturidade, a gente não sabe como é que é esse jogo, como é que movimenta essas peças, como é que faz essa coisa funcionar. E daí nós não concorremos. Vamos aprender. Vamos olhar isso com outros olhos, com olhos de quem que precisa entender essas dinâmicas, essas engrenagens, como é que funciona. Aí em 2016 não concorremos, em 2018 nós fizemos o nosso primeiro apoio aberto. Até então nós nunca tínhamos apoiado ninguém, nem candidatos da pauta LGBT. Nós sempre primamos pela neutralidade, que é impossível, né? Mas bom, não vamos abrir o voto. Não vamos abrir o voto. Mas daí em 2018 foi a primeira vez que a gente disse assim, não, a gente tem um candidato LGBT e nós vamos fazer frente para esse candidato, a estadual. Entramos na dinâmica, fomos para Roma arrumar voto, conversamos com as pessoas e começamos a entrar dentro dessa lógica de, bom, a gente precisa mostrar peso político, né?
gente, porque Onda. política é feita com gente, né? Onda. Com pressão, né? Com o povo vindo, a gente conseguiu fazer uma votação ali no nosso município. Beleza. Aí nós fomos para formação. E daí eu te digo, e é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, tu tinha falado isso antes de nós iniciar. Eu era a única pessoa filiada, naquele momento do movimento ninguém era filiado, eu era a única filiada no PT. Mas eu entendo que a política, ela se constitui da gente conseguir olhar todo o cenário, né? Não tem como a gente fazer política olhando apenas o lado em que está luminoso, sem entender os lados que não estão aparentes, né? Aí eu fui para uma formação. Eu fiz uma formação na RAPS, que é uma rede nacional, e ela é uma rede que ela não tem um lado partidário, mas a gente sabe onde ela se estrutura, né? Que é muito mais naquela centro-direita, na formação mais ligada a isso, né? E dividiu os bancos da formação com o Eduardo Leite, por exemplo, foi colega da RAPS, né, com a Tabata Amaral, com outras pessoas nacionalmente que estavam nessa formação. Eu fui para essa formação da RAPS. Depois da RAPS, eu fiz uma formação no Eu Acredito, que é um outro setor de formação política. E depois eu fui para o Instituto Update para as mulheres, para o Elas no Poder. Fiz essa formação mais ligada em marketing político mesmo, né? Como a gente ganha voto, como a gente estrutura a campanha, como a gente fala, como a gente pensa essa estratégia política, como faz isso e junta tudo isso no papel, ao passo da gente ter uma estratégia, né? Não é só eu vou sair para a rua arrumar o voto. Não, eu preciso ter uma estratégia. Ao mesmo tempo, Rafa, que hoje não compõe a mandata, mas ela compôs a mandata por muito tempo, Rafaela, que é uma mulher trans, fazia também outras formações mais no lado da esquerda, do centro-esquerda. Então ela foi para a Escola Latino-Americana de Formação Política, ela foi para o Vote LGBT, ela também recebeu essas informações deste lado. Aí num dia lá em 2019, finalzinho de 2018, a Rafa voltou, e daí em janeiro de 2019 me encontrei com ela, a gente já tem uma aproximação de ideias e de conversa política e tudo. Disse, Rafa, eu tô muito afim de fazer uma candidatura coletiva e de construir pelos movimentos uma ideia em que a gente consiga ter uma representação que pauta as nossas demandas e que dialogue com as comunidades periféricas e com as juventudes sobre uma nova política, uma nova perspectiva de política. Ela me olhou e disse assim, nossa, eu tô vindo de uma formação na escola, ela tinha ido para a Grécia, ela foi para o México, ela tinha ido para uma formação bem aprofundada. Ela disse, nossa, eu tô vindo para umas formações assim, é isso mesmo que a gente aprende lá, vamos juntar isso. Eu digo, vamos fazer uma formação, né? Porque a gente precisa formar essa galera, fazer uma formação política para discutir isso e para saber se também há um interesse desse grupo coletivo de abraçar essa causa, de ir junto conosco. Aí nós arrumamos uma escola, 2 dias essa escola nos cedeu, num sábado e num domingo, e fizemos pela Girassol, que é um movimento LGBT. A Girassol forneceu os alimentos, almoço, essas coisas que nós precisávamos. A Rafa organizou a formação. No mesmo tempo, nós já estávamos construindo, junto com o programa que tinha antes, o programa Como Será, da Globo, a ida do programa lá, por conta da Rafa, sim, que ela fazia parte da Girassol e ela estava num projeto chamado Jovens Conectados, e daí o Como Será ia para São Borja, vamos juntar tudo isso num bem bolado para a gente mostrar isso em rede nacional, para mostrar força política para a cidade local do que nós estamos construindo e fazer a formação. Eu só vou pegar um adendo. Só pegar, porque é muita história, né? E é assim, e a gente que sabe que está no bastidor, né? Que o nome do programa já disse, né? O Iceberg, lá, quem assiste, né? O nosso eleitor, lá, o eleitor de vocês, ele só a pontinha. O resto disso aqui tudo não tá vendo. Então, olha só. Olha como
construíram de forma muito forte, né? Fizeram a estruturação para ir subindo. E eu sempre falo assim, quem não é visto não é lembrado. Eles pensaram em tudo. Eles pensaram na TV, que elas iam aparecer. Por enquanto, por mais que a internet esteja aqui, a TV hoje, a maioria dos brasileiros ainda tem mais, olha mais TV, não é que olha mais, mas tem mais acesso à TV do que a internet, tem lugares no país ainda que não chegou. Então, elas foram se estruturando, foram formando para fazer um negócio que vai ficar e vai ir para frente, gente. Isso aqui, a mandata que elas criaram, o grupo, o forte, isso aqui é daqui pro céu. Então, quando eu falo assim, lá no teu município pequeno, tu quer fazer essa força, tu quer... A internet tá ali, manda um direct pra pessoa. Procura o conhecimento, procura a base, sabe? Outra coisa que eu falo aqui, eu sempre deixo bem claro para quem participa aqui. Eu não sou esquerda, nem direita, nem centro, né? A gente olha cenário. Mas tem uma coisa que eu trago comigo, e até ouvi um colega de profissão também falar, que é o seguinte: como vocês de esquerda são bem estruturados filosoficamente, sabe? Vocês têm um negócio que vocês trazem conhecimento, né? Por isso que num debate vocês desaparecem mais, vocês crescem mais, porque tu traz a verdade. Não é que eles não trazem a verdade, não é isso, não me leve a mal. Mas o negócio é o seguinte: bota a esquerda para debater com a direita. A esquerda, ela afunda a direita. Porque eles estudam, eles se comprometem, já vem no movimento estudantil, já vem como faz lá para estruturar no colégio um movimento, daí vem para as faculdades, né? A URGS ali é um celeiro, né? Aqui no centro ela é um celeiro. E aí vem se preparando. Eu vou dar uma dica para a galera da direita, porque a Lins, eu acho que ela me dá esse espaço. Vamos estudar. Vamos lá colocar, vamos ter pauta de verdade. Não estou aqui levantando bandeira de ninguém, estou dizendo, para os próximos cenários vai ser muito importante. Vai ser muito importante, concordo contigo. Ter te atrapalhado, mas é uma coisa que a gente nota isso, né? Eu já dei palestra que a Lins, inclusive, participou, né? Que eu vi, assim, tipo, muito perdido, né? Quem era da esquerda trazia um conhecimento, trazia uma pauta, trazia números, trazia dados. Quem era da direita vivia... E nós que fizemos política, a gente sente isso muito quando a gente treina candidato também. Eu posso dizer, Isis, que hoje, depois da candidatura estadual, eu tenho uma percepção muito mais, como é que eu vou te dizer, aprimorada do processo eleitoral, né? Antes eu pensava o processo eleitoral e as ações que nós íamos fazer, mas hoje, assim, a gente sabe que é um jogo de quebra-cabeça que precisa ser muito bem refletido e muito bem pensado, né? Mas eu vou seguir contando para ti como que a gente estruturou isso. Estratégia, foi o que a gente aprendeu. Eu e Rafa. Rafa muito mais do campo da esquerda, eu muito mais dentro das formações ali da direita, da centro-democracia ali, porque a galera também é bem estruturada nisso, né? Marketing, eles sabem muito, assim, né? Não é que... Eu penso assim, Isis, a gente é estruturado... filosoficamente no que a gente pensa, no que a gente quer. A gente tem propostas com base de dados e tudo, mas a gente não sabe como que a gente vai colocar isso pro mundo e isso... botar na engrenagem, né? Isso aí. A gente não constrói, a gente não tem um marketing sobre o que a gente faz, entendeu? A gente não constrói isso estrategicamente, é um conjunto de coisas, né? Aí quando nós reunimos nessa escola, nós reunimos uma galera do movimento estudantil, movimento LGBT, os coordenadores, a Globo foi lá, gravou a gente e tudo. E nesse momento nós não tínhamos nada, definitivamente nada definido. Nós fomos estudar com quem nos interessava, com o pessoal do movimento LGBT, o pessoal que estava junto conosco no corre do dia a dia. Nós não tínhamos definido que partido nós iríamos concorrer, nós não tínhamos definido que estratégias nós iríamos usar, nós tínhamos a vontade e as ferramentas para a gente debater isso com eles. Aí a gente nós construímos o seguinte: vamos estudar bancada ativista, que é um coletivo, né, em São Paulo. Vamos estudar a gabinetona em Minas Gerais e vamos ver essas formações, como é que elas funcionaram coletivamente, as suas engrenagens, as suas estruturas, deu certo, não deu certo, pode dar errado em tal lugar, pode dar errado em outro. E fomos lá. Definimos que a bancada ativista era a que mais era a nossa cara, né? Muita gente concorrendo para uma vaga e mostrar que
coletivamente a gente conseguiria construir isso. Aí a gente foi para decidir qual o nosso partido. Eu era a única afiliada do PT, mas era afiliada já desde 2015, que se eu não me engano, que eu me filiei. Então, mas ali ninguém defendia partido nenhum. O que a gente fez? A gente olhou os processos eleitorais e fez uma análise de voto. Quantos votos nós precisamos para nós nos eleger? Porque a ideia nossa era se eleger. Claro, tem que olhar quantos concorrem, quanto a primeira ideia não era assim, nós somos do PT e é isso. Nós vamos eleger pelo PT. Não, qual a nossa vontade? Nos eleger. Vamos analisar esse lugar da eleição. Aí nós colocamos todos os partidos. Quantos votos precisa nesse, quantos votos precisa nesse, quantos votos precisa nesse, quantos votos precisa nesse. Esses partidos, eles representam as nossas lutas? Ah, não. Os mais de direita, né? A gente tirou para fora. Aí quais partidos que sobraram? PDT, PT e PSOL, no nosso município. Aí nós fizemos uma análise conjuntural de votos e de possibilidades. O PSOL era o partido que mais tinha a cara do movimento LGBT, mas dependeria de nós um esforço muito maior para ter muito voto para conseguir se eleger. Aí a gente decidiu, nós vamos perder, nós vamos concorrer para mostrar que é possível concorrer e perder, ou nós vamos concorrer porque a gente quer ocupar uma cadeira. Concorremos porque nós queremos ocupar uma cadeira. Então, o pessoal não vai conseguir nos levar a essa condução. Nos sobrou o PDT e o PT. Dos dois, o PDT exigia de nós menos voto, mas nós teríamos mais dificuldades para as discussões da diversidade. O PT nos exigiria mais votos, mas nós teríamos mais possibilidades das discussões da pauta racial, da pauta LGBT, da pauta da mulher. Colocamos lá no quadro que para nos eleger pelo PDT nós precisaríamos de, no mínimo, 500 votos. Que o último que entrou com 510. No mínimo, 500 votos. E pelo PT, no mínimo, 700 votos. Pra gente entrar, a gente pode se esforçar mais e entrar por esse partido que representa mais as nossas demandas, ou a gente vai só porque a gente quer entrar e vamos para aquele que precisa de menos votos. A gente se esforça mais, vamos por esse. Decidimos pelo PT. Eu era a única filiada. Entramos no PT, eu entrei como filiada, levei a ideia, é uma candidatura coletiva, vão ser 5 candidatos dentro de uma única inscrição, não sei mais o que. Começou aquelas movimentações das candidaturas, né? Para depois a gente ir para a convenção e tudo. E eu comecei a sentir que o PT começou a achar estranho uma candidatura coletiva, achou que não ia emplacar, começou a dar um monte não de desculpa, mas de receios. Será que a cidade vai entender? Será que vocês não vão? Será que não vai dar errado? Não sei mais o quê. Enquanto estava lá, eu representando essa candidatura coletiva dentro do PT, e eles dizendo, todo mundo tem que se filiar, não sei mais o quê, e eu fazendo a frente lá. Fora disso, nós construímos a candidatura. Rafa e eu e mais algumas pessoas, como boas acadêmicas que somos nessa esquerda filosófica que tu trouxe, nós estávamos escrevendo um plano de governo. A gente sabe que numa candidatura para vereança, a gente não precisa ter um plano governamental, porque a gente não está indo para o executivo. Mas nós pensamos, nós precisamos de um instrumento que nos guie depois que a gente ganhar. Sim. Que é o nosso compromisso com nós mesmos. E nós estávamos escrevendo esse documento, e depois eu volto para te contar como é que é estruturado esse documento. Aí, no meio do caminho, nós sentimos numa das reuniões, eu saí da reunião e me reuni com o Manuel, que é um amigo nosso do movimento, e foi que me levou para o PT filiado. Eu disse, Manuel, eu acho que eles vão nos derrubar na convenção.
E o Manuel, já afiliado há muitos anos no partido, ele me olhou e disse assim, Lins, eu vou ser muito verdadeiro contigo. E ele é um homem gay também. Ele me olhou e disse assim, primeiro ganha, depois mostra esse trabalho coletivo. Porque não adianta a gente querer comprar todas as brigas agora e se botar em risco. Eu acho que nós temos tudo para ganhar. Mas se a gente seguir abraçado nessa ideia, a gente pode não passar na convenção. Então, primeiro ganha. Vamos ganhar a eleição. E depois nós vamos mostrar para a cidade o que é esse trabalho coletivo que a gente quer apresentar. Aí com ali a gente sentou, vamos pensar como é que a gente vai estruturar isso. Aí vou voltar para o documento. No nosso documento que a gente estruturou, que é quase um TCC, porque ele tem 21 páginas. Uau. Aí estavam indo ao Senado já, né? Compromissos. Isso, compromissos. do governo. O nosso documento, o nosso plano de governo, ele tem 5 pilares, né, estruturado. O que nós vamos lutar? Mulheres, pautas LGBTQIA+, raciais, trabalhadores, porque nós estamos num partido de trabalhadores, e periferia, que é a discussão periférica. São os nossos 5 pilares que nós sempre vamos estar discutindo nesses 4 anos desse mandato. Aí esses 5 pilares, eles se dividem, eles têm 10 categorias de luta. E o que são as categorias de luta? Aquilo que perpassa os pilares numa interseccionalidade e que a gente consegue chegar num sujeito pontual. Eu gosto de dizer do meu campo de formação no serviço social e do meu campo de profissional. Eu trabalhei muitos anos na saúde mental, né? Então, uma das 10 categorias de lutas é saúde mental. Que se eu sei que eu vou discutir saúde mental e discutir ela no campo LGBTQIA+, ela é um tópico de saúde mental, né? Mas e se essa pessoa LGBT é uma pessoa negra? É outro tópico, porque a gente está juntando 2 questões. Mas e se essa pessoa é uma pessoa no mundo do trabalho que é um trabalho não reconhecido, por exemplo? Está lá, um trabalho precarizado. É outra questão de saúde mental que a gente vai discutir. Ela sendo negra, LGBT e num trabalho precarizado. E se, além desse trabalho precarizado, ela está numa periferia, que é uma zona de risco? É outra questão de saúde mental que a gente vai discutir. Então, a gente foi... Como que a gente... Quem é que a gente vai falar quando a gente vai falar sobre saúde mental? Se ela for mulher? Se ela for uma mulher lésbica? Se ela for uma mulher lésbica que vende e não recolhe a previdência social? E se além dela ter tudo isso, ainda ela mora numa zona de periferia, que ela tem que pegar ônibus para ir chegar até o trabalho dela, que é precarizado, que ela tem que enfrentar uma sociedade que estigmatiza ela por ela ser mulher e por ela ser lésbica, que ela cansa demais nesse trabalho e depois ela chega e ainda tem um trabalho doméstico em casa. Então a gente junta tudo isso nessas categorias de lutas e chega nesse sujeito para a gente escrever o nosso PL, para nós escrever o nosso requerimento, para nós tentar modificar a estrutura para esses sujeitos. E depois dessas categorias de lutas, muito bem, acadêmicas, elas têm as políticas públicas. Aí a gente colocou lá todas as políticas públicas que nos interessam. Saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer, comunicação digital, acesso à cidade. Quando a gente fala lá no pilar da periferia, a gente tem que dizer, tá, mas o que é? Acesso à cidade não é política pública. Quando essa pessoa não consegue ocupar o centro da cidade, é política pública. Sim. Né? Então a gente colocou lá acesso à cidade, meio rural, meio ambiente, e daí a gente foi destrinchando o que a gente podia discutir, pensando os 5 pilares como o idealizador de tudo. Aí quando a gente decidiu, a partir da fala com o Manuel, de que nós não iríamos mais coletivamente, a gente pegou esse documento, olhou esse documento, todos nós, e fomos lá. Quem melhor representaria esse lugar, esse documento, essa estrutura? E daí nós fomos e chegamos a mim. Não era eu a ponta da lança, como diz a Rafa. A gente construiu a ponta da lança a partir desse documento, que era o nosso documento orientador.
que é o nosso documento orientador, né? Que nos conduz dentro desse espaço. E daí a gente olhou para esse corpo representa as pautas LGBTs? Ele representa as pautas raciais? Ele é um corpo que vem da periferia? Ele é um corpo materializado dentro do universo do trabalho? E ele é um corpo que representa os interesses das mulheres? Então é esse corpo que pode representar, esse é o nosso boneco, na política a gente diz, né, o nosso boneco. Esse é o boneco que pode representar a gente e representar toda essa luta. E daí nós passamos a constituir esse boneco, né? Constituir esse sujeito. Até então, eu era do movimento, a gente estava com a galera lá, e agora esse sujeito, essa sujeita, este corpo, é o que vai fazer os vídeos. E daí nós fizemos um desenho estratégico da política. A política nos seus 45 dias anterior e nos seus 45 dias do jogo da política. Né? A pré-campanha e a campanha. Como nós vamos fazer isso? Vamos desenhar pré-campanha. 6 vídeos instigando a comunidade sem dizer que nós vamos concorrer. Era o que nós fazia. E daí nós estimulava a comunidade. Tá, mas e se o prefeito fosse uma prefeita? E se ela fosse negra? E eu nunca disse em nenhum dos meus vídeos que eu iria concorrer. Mas eu instigava a comunidade. Mas quem aparecia no vídeo era tu? Era eu. Aí começou a ser só eu, para que a gente pudesse crescer. Sim, vocês estão registrando no subconsciente aquela imagem. Aquela imagem, né? Isso aí. Aí eu comecei a fazer lives e as lives não era para resolver, não era para falar sobre política, era para falar sobre problemas sociais, sobre coisas do próprio movimento. Que é uma pauta tua. Que é uma pauta, né? Óbvio, eu sou assistente social. Isso é mais uma coisa. No meio de uma pandemia, nós falávamos muito sobre auxílio emergencial e capturávamos contatos das pessoas para fazer nossa agenda. Então, nós colocava lá, quer saber mais sobre o auxílio emergencial? Mande um oi pro nosso WhatsApp que nós vamos te informar sobre como acessar o auxílio emergencial. E lá, chuva de contato e eu respondendo 2 horas, 3 horas da manhã, eu respondendo as pessoas, eu mandando contato, dando as informações. E fazendo isso, né? Criando esse território do voto, né? Esse recorte de quem é que vai estar conosco nesse processo. Aí nós definimos que na nossa pré-campanha iriam ser 6 vídeos e que iriam ter cards, stories, tudo relacionado ao auxílio emergencial, pautas raciais, direito da mulher, né, uma assistente social falando sobre isso dentro do universo da cidade e toda hora instigando as pessoas a olhar a Lins e dizer assim, será que ela vai ser candidata? A gente não sabe, mas ela tá falando coisas assim que estão relacionadas... E o grupo de vocês participava disso, tipo, na internet com militância, tipo, comentava... Compartilhava, gravava junto conosco. Essa militância orgânica. Orgânica. Sem impulsionamento, nada. Orgânico, assim, no pulso, assim. E daí nós gravamos vários vídeos com temáticas diferentes. Gravamos vídeos sobre o acesso à cidade, falando sobre a questão... E era um menino que trabalhava comigo, né? O Davi. Eu sempre digo pro Davi, Davi, imagina... Eu dizia pra ele quando ele fazia as coisas comigo. Eu dizia assim, imagina que tu tá estudando publicidade, tu tá no 3º semestre de publicidade, tu vai ter uma campanha eleita. E ele me olhava e dizia assim, será? Eu digo, vai ser eleita. Eu dizia pra ele. E daí eu escrevia os textos dos vídeos, né? E eu dizia pra ele assim, o que eu aprendi lá na RAPS, né? A gente precisa fazer com que este sujeito olhe o vídeo e se sinta convidado. Não sou eu que vou dizer que ele tem que fazer aquilo. Ele tem que olhar, se enxergar dentro daquilo ali que eu tô falando e dizer, é isso, sabe? Concordo com o que ela tá dizendo. Gerar um sentimento. Gerar um sentimento, um contato, né? Isso na pré-campanha. E gerar essa expectativa. Quando a gente lançou o vídeo, e se o prefeito fosse uma prefeita, aquele deu milhares de compartilhamento e as pessoas me perguntando no WhatsApp, tu vai concorrer a prefeita, tu vai concorrer a prefeita. E eu liguei 2 horas da manhã pro Davi e disse assim, Davi, vamos fazer um vídeo assim. E se o prefeito fosse uma mulher preta? E se o prefeito fosse uma mulher? Ele me ligou e disse assim, mas tu acha que vai dar certo? Isso vai gerar uma expectativa nas pessoas, elas vão querer que tu venha prefeito. Eu digo, é isso? A expectativa.
né? Aí, no outro dia, fomos pra praça, começamos a gravar isso, gravamos um vídeo, e era sempre vídeos, assim, eu tinha 1 minuto a dizer assim, não é 3 minutos, não é 5 minutos, não é um podcast, não é um vídeo institucional, é Ninguém 1 olha. minuto de vídeo. Isso aí. Os 3 Sempre. primeiros segundos, tu tem que captar a atenção da pessoa, ela tem que trazer já nos Sim, nós já gatilho, começava né? com as perguntas. Isso aí. Era a primeira coisa que eu dizia, e se o prefeito fosse uma prefeita? E daí, depois eu desenrolava o vídeo num minuto, mas era sempre 1 minuto. Assim, sem ProTamper, sem nada. Sim. Era um microfone no celular dele, um microfone sem fio De que eu lapela. tinha no celular dele, e ele colava aqui os textos no peito dele, e eu lia, olhando Isso aí é pra campanha raiz, essa aí eu gosto. olhando pra câmera dele, parecendo que eu estava tendo aquele insight na hora, Sim. sabe? Mas era tudo escrito, nós escrevia, tinha o Roteirizado, roteiro, tudo tinha certinho. tudo. Mas, tipo assim, era a ferramenta que nós tinha, né? Tinha que escolher o horário certo para não ter muita movimentação na cidade, porque senão, né? Muito o microfone, barulho, daí muito o barulho. barulho. O microfone pega ruído, aí tu não É. tem o material certo, né? O editor certo pra Claro, tirar o porque ruído. nós não tínhamos um microfone assim Sim. top, era um microfone sem pila, sabe? Celular assim, celular normalzinho. E era com isso que nós estávamos construindo. E daí deu muito engajamento na pré-campanha. E daí eu disse pra ele assim, tá, agora nós vamos ter a convenção e nós vamos lançar o vídeo que vai impulsionar a nossa candidatura internamente dentro do partido. Que o partido vai olhar e vai poder dizer assim, nós não podemos barrar eles. Já estão Né? na internet, a pessoa Como já é que a tem gente vai expectativa. barrar eles? E eu disse assim, agora é o vídeo emocional. O vídeo que nós vamos mostrar para as pessoas quem é a Lins. E eu fiz o vídeo saindo de dentro da casa da minha mãe. Que é uma casa muito simples. E é da onde surgiu o movimento. Porque o movimento social que toda a cidade conhece surgiu de dentro da casa dela. E eu saí de dentro da cozinha falando sobre a minha ligação com a mãe, falando da cozinha da casa dela, de como essa cozinha construiu afetos, empoderamento, de como a gente foi se fortalecendo no decorrer dos anos e passando pela sala dela. E daí, saindo da casa dela, saí pra rua, e daí eu disse assim, falando da rua, do bairro, o quanto eu me sentia acolhida dentro daquele lugar, dentro daquela história, da periferia ser algo que me fortaleceu enquanto sujeito, e daí eu disse que nós éramos pré-candidatos. Aquele vídeo assim estourou na cidade, sabe? Porque quem tava na dúvida gostou da ideia e começou a compartilhar, e as pessoas falar, e as pessoas comentar. E isso a gente lançou o vídeo na sexta-feira, no horário, tipo assim, 1h30 da tarde, que é o horário que as pessoas estão saindo do almoço, ainda estão na internet, Sim. se organizando para ir trabalhar, que no interior tudo abre 2h da tarde, né? Não tem Isso. essa ideia do Não sequência, toca direto, não né? toca direto, né? Então vamos lançar nesse horário, que é o horário que as pessoas já almoçaram, estão atentas na internet e estão dispostas a ouvir coisas diferentes. Muito bom. Lançamos nesse horário. Vamos lá. Isso, Pertencimento é uma palavra Aham. que ela usou no vídeo dela. As pessoas reconhecerem o lugar de onde eu vinha, o lugar onde outras pessoas estão nesse momento. isso. Número 2, estudar o que acontece na sua cidade. Então, ela sabia que o horário, as pessoas param de trabalhar 11h30 e voltam 2h, ao meio-dia. Em município pequeno, no interior, é assim, não toca direto. Então, nesse momento, elas estão disponíveis na internet. Tem que... É um case de sucesso por isso. É pensar. Aí a gente lançou esse vídeo bombou, deu compartilhamento, deu comentário, deu tudo. E a convenção era no sábado. E a gente pensou assim, vamos lançar isso, a convenção era no sábado às 3h da tarde. Tipo, vamos lançar isso que dá um tempo de 24 horas e eles vão ver a gente muito na internet. Eles vão abrir a internet. Não tem executivo que barre. Aham. Não, eles vão abrir lá o Facebook e vão ver a gente subindo toda hora, subindo toda hora. Porque no interior o que funciona muito mais é também o Facebook, né? A gente sabe, deu um coraçãozinho, subiu de novo. Deu um pontinho de interrogação, subiu de novo. Então a gente fez isso. De tempo em tempo alguém fazia subir de novo. Alguém fazia subir de novo. Militância na Isso. internet. Aí passamos na convenção. E agora nós vamos estruturar nossa campanha, 45 dias. Aí a gente pensou stories, vídeos, música, né? O jingle, estratégia de rua, estratégia de internet, estratégia de militância orgânica e estratégia de
ação coletiva, por exemplo. O Douglas ainda não trabalhava conosco na mandata, ele ficou com os stories. Todos os stories que saiu na campanha foi ele que fez. O Davi fazia os vídeos e eu dividia com ele, eu tive que aprender, né? Sim. Então, eu dividia com ele os cards. Então, ele fazia as bases dos cards, né? Fundo, logos, vazadas, tudo. Eu só chegava lá e montava, né? Adaptação, né? O candidato que não tem dinheiro para campanha, que não tem tem. apoio, ele tem que se adaptar. E hoje, mais do que nunca, né? O celular tá aí que mostra, né? Tu pega ali, abre. Eu tenho um amigo meu que não gosta, mas eu vou falar. Tu abre o Canva. Era isso. Tu abre o Canva e já deixa ali o PDF do Canva editável. Tá com a base toda, ela vai colocar o texto que representa ela. E mais do que nunca, vamos lá. Uma coisa que tu deve ter. Tu fez bem feito, porque tá aí, né? Tá eleita. Que é o seguinte: nada melhor do que o próprio candidato escrever o que ele quer publicar. Porque várias vezes a gente vê o erro de candidatos que ele mete umas palavras assim, uma pegada mais jovial, que a gente sabe que ele não é assim. Então, quando tu sabe, ou escreve alguma coisa que não é aquilo que represente, né? Tem isso também. Isis, era o meu maior medo. Era o meu maior medo no período eleitoral. Quando eu dizia pra eles, eu dizia assim, ó, eu não quero ser um boneco que eu não sou na vida real. Entendeu? Não adianta me colocar aquela que abraça todo mundo, afetuosa, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, porque eu não sou assim sempre, né? Eu sei que campanha, eu sei que político precisa ser mais aberto para dialogar com todo mundo. Mas eu também tenho meus momentos, né? Se eu acordo de manhã e não tomo meu café, não adianta tu vir conversar comigo, que eu não vou estar sorrindo. É um né? ser Então, humano. Eu falo a verdade, eu Mas conto a real. E das pessoas, quando me acham assim, ela é muito gentil. Eu não sou assim sempre. Eu tomei meu café e eu estou... Num bom dia hoje. Num bom dia. Eu digo a real para as pessoas. Então eu faço isso. Então nós estruturamos toda essa campanha desse jeito. O Davi fez o fundo, como era o fundo, as logos todas vazadas, todas as letras que eu tinha que usar, e daí eu chegava lá, escrevia o que a gente já tinha programado, né? Fizemos uma planilha gigante, dia a dia. O que nós vamos fazer de manhã, o que nós vamos fazer de tarde, o que nós vamos fazer de noite. Isso é importante. O que vai entrar em qual horário, qual é a temática da semana, a temática do dia, porque a gente dividiu em temas, né? Sim. Nós tínhamos os cinco E pilares. é poucos dias, né? 45 dias, na realidade, e pelo tanto que vocês tinham 5 pilares. Dentro disso, vocês tinham que costurar todas as pautas que tinha, né? Uhum. E olha, 45 dias é pouco tempo para uma campanha. Sim, e daí a gente foi pensando, essa semana nós vamos discutir pautas raciais. Nós íamos discutindo outras coisas nos cards, mas nós dávamos foco para a pauta racial. Então tinha os stories sobre a pauta racial, tinha alguns cards, tinha algumas políticas sobre política nacional racial, e a gente ia trazendo essas coisas para discussão. Tinha um vídeo da semana que ia falar sobre essa pauta, sobre essas questões. E mais as coisas pontuais, né? Que acontecem no meio da campanha. No meio da campanha. Então tudo isso estava pensado lá, planilado. Todos os dias por semana, o dia tal, 3 horários, manhã, tarde e noite. O que nós vamos fazer? Aonde nós vamos estar nessa semana, nós vamos estar em que bairro? E vocês tinham interação, tipo, quando a pessoa, vamos lá, não era da militância, sabia que aquela município que nem a gente sabe, né? Quem tá com a gente que é da militância. Aí a pessoa vai lá e falava contigo na rede social. Tu respondia essa pessoa? Respondia. Respondo até hoje. É o saque. Respondo até hoje. É o saque. O saque tem que acontecer. O pessoal foi lá em São Borja fazer uma formação política. Uma menina que trabalha com marketing, com políticos também, e ela disse assim para os vereadores e para os assessores que estavam lá: não responda as pessoas na rede social. Eu digo, pronto, tô fazendo tudo errado, porque eu respondo todo mundo. Eu respondo quem tá dizendo maravilhoso e bate palminha, e eu respondo quem tá dizendo é péssimo, tudo que tá fazendo é errado, não sei mais o que, e eu vou lá e respondo amado, tal coisa, então não sei mais o que, e dou textos, assim, respondo as pessoas, e vou dando retorno, sabe? Todo mundo mexe nas minhas redes sociais. Então, são 5 que trabalham na mandata. E todos eles entram nas minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e todas as que eu gerencio. A única que sou só eu que mexo é o WhatsApp mesmo. Que tá em todas as minhas redes e todo mundo tem acesso a falar comigo. Eu digo, não é... Algumas pessoas dizem assim, é da assessoria da Lins, não é ela mesma. Sabe? Oi, sou eu. Então, oi, sou eu mesma, né? E mando áudio. E daí a galera vai lá, comenta, a assessoria, o pessoal que trabalha junto não responde. Quem responde sou eu. No direct,
no Messenger, sou eu que tô retornando. Bom, eu acho que eu faço política errada, né? Porque se a pessoa vai lá, dá um treinamento e diz não responda, eu sou a pessoa que fala, responde até o cara que te escoteia. Eu faço isso. Esse cara quer uma oportunidade de te conhecer. Aham. Eu respondo. Ele quer uma oportunidade de se aproximar, ele tá num dia péssimo, viu o teu vídeo, não se agradou naquele dia, daí ele resolveu que a internet Fez não um tem PL lei. que ele não gostou e É. ele foi lá e sentou a cacetada e eu vou lá e respondo. E ainda, inclusive, convido as pessoas. Torço para que um dia tu esteja aqui na Câmara de Vereadores para te ver como é construir isso. Eu digo isso para as pessoas. Até algumas pessoas ainda me retornam assim, a Lin sempre muito educada na internet, porque eu respondo todo mundo, às vezes é 2 horas, 3 horas da manhã, É que eu tô por mais dando que tu feedback. É porque por mais que tu tenha o nicho que te elegeu, os adeptos, a militância, isso tudo, o dinheiro ele é público, ele é de todos. É. Todo mundo tem voz. É isso que eu falo. Tá, tem as vozes dos idiotas, que eu também falo que tem, né? Que tudo que é lugar tem a voz dos idiotas também. Que não acrescentam nada, não falam nada com nada, só querem apedrejar os outros. Tem isso também em campanha, né? Em mandato tem isso também. Então, assim, mas o cara tá ali, tu tá disponível para conversar. Sabe que isso aí aconteceu um fato? Que teve uma fala, um negócio bem difícil, bem pegado, bem homofóbico, e a pessoa que foi atacada, eu achei muito bonito, que ela disse, ia ter a demissão daquele caso, e ela disse, não demite, eu tomo um café, eu explico quem eu sou. E eu achei isso maravilhoso. Porque é isso que o ser humano precisa hoje. Ele quer ser notado, ele quer ser notado. O eleitor, ele tá de saco de ir lá contribuir, de dar o dinheiro, de pagar o imposto, tem que emplacar o carro aqui, porque tem que pagar o IPTU da tua casa aqui, e daí na hora de colher não colhe nada, ou não tem nem acesso. O pior de tudo é candidato que não dá acesso às pessoas, né? Eu sou uma das poucas que responde lá da Câmara de Vereadores. E respondo assim, ó. E tenho essa preocupação de dar realmente o feedback. Porque é como eu gostaria que fosse feito comigo, eu vim de movimento social. Então, eu fazia essa pressão que hoje as pessoas fazem. Hoje eu estou neste lado que antes eu ia lá e fazia pressão. Batia a panela, fazia a discussão, levantava as questões. Eu estava naquele lado da plateia. E hoje eu estou aqui. Então, eu não posso fingir que aquela plateia não existe, porque eu estava lá. Sim, eu vim Né? dali, né? Eu vim dali. Eu era quem fazia essa pressão acontecer. Então, eu faço... E uma coisa que eu sempre digo, né? Até nós temos uma participação no Blogueiras Negras Nacional, que é uma página nossa, que a gente manda textos para publicar, que é o Política com Feijão, que é o nome da nossa participação lá. Porque eu sempre digo assim, ó, política é igual feijão, ela só funciona na pressão. É isso aí. Né? Então, se tu não pressiona o espaço da política para ela funcionar, ela vai ir no passo da tartaruga. Ela funciona na pressão. Se sente confortável, né? O no costume, quanto né? tu cobra, no quanto tu pressiona, no quanto tu mostra que tu tem consciência do teu direito e daquilo que tu tá falando, né? Então eu faço isso até hoje, mas no momento eleitoral eu também fazia muito. Nós, Isis, não sofremos nenhum tipo de ataque LGBTfóbico, transfóbico, nada. E daí, por que eu considero que nós não recebemos nada de ataque no período eleitoral e nos 45 dias? Porque eu penso que os nossos opositores olharam para nós e pensaram assim, um monte de bicha louca não vão ganhar, deixa elas. Deixa elas fazer o corre delas. Elas estão acreditando que fazer política é assim. Até porque era histórico não ter a participação, né? Eles estavam confortáveis, né? Trocavam suas cadeiras, eram os mesmos nomes. Era coisa 131 candidatos em São Borja. Aí uma candidatura LGBT, assim, E quantas cadeiras tem? 15. 15 cadeiras. Acadêmica, né? E tudo isso. Vendo do movimento social, elas não vão ganhar. Não vamos incomodar elas. Elas não estão nos incomodando, não vão incomodar elas. E isso nos deu uma tranquilidade de fazer a política que nós queríamos. Sentar na casa das pessoas e falar com elas. E correr riscos, porque a gente se permitiu correr riscos. Porque a gente sentava na casa das pessoas e a gente não dizia assim, somos a melhor alternativa. Não, nós não dizia isso. Sentava na casa da Dona Maria e dizia assim, é ruim pegar o ônibus na nossa cidade, né, Dona Maria? E a Dona Maria concordava conosco. É cara a nossa passagem de ônibus, né, Dona Maria? A Dona Maria concordando conosco. E o saneamento básico, né? Os valos fedendo, as coisas ruins. Tá ruim, não tá calçado. Isso nos afeta, né, Dona Maria? Afeta nós,
que estamos concorrendo e afeta a senhora. E a dona Maria concordava conosco. Eu disse assim, então, dona Maria, a senhora tem que encontrar, dentro dessas 130 e poucas candidaturas que tem, a que mais representa as suas lutas e as suas pautas. Ó, tá aqui o nosso programa de campanha. E nós ia embora, nós não dizia pra dona Maria, vota nós, dona Maria, tem que votar em nós. Mas nós lançava nela, fazia ela perceber o lugar que ela estava, e com a conversa conosco, ela pensar, poxa, mas essa galera jovem aí tá falando a real, né? Tá dizendo do que eu sofro todos os dias. E tá, né? E tá dizendo que a candidatura deles também pode, quem sabe, resolver isso, né? Para além de todos aqueles sujeitos que já vêm ter muitos mandatos, ou que vêm são médicos, doutores, não sei mais o que, é uma assistente social. E é uma coisa que eu sempre dizia, né? Vamos pro bairro? Vamos. Mas tem que dizer que a Lins é assistente social. Porque o pessoal da periferia sabe a importância de uma assistente social. Sim. Né? Então tem que dizer isso. Então a gente fazia isso, fazia essa narrativa, esse texto. Tem uma coisa que tu também tem esse poder, né, Lins, de poder falar, porque tu veio daquele lugar e as pessoas se sentem representadas. O que tu não pode pegar é assim, ó, por que eles talvez nesse momento a Lins é um diferencial não pedir o voto? Eu sempre falo, né, peço voto. Mas por que a Lins naquele momento não precisava pedir o voto? Ela domina a pauta, ela é dona da pauta, esse é o lugar de fala dela. Eu vivi isso aqui, eu sou daqui e eu não preciso te falar mais nada. Tu já me conhece, eu sou assistente social, talvez eu já passei por aqui, talvez já atendi por aqui. Então, assim, o que não pode é tu chegar, se adonar da pauta de um bairro, de uma cidade, né? Ou, sei lá, da pauta racista, e aí tu nunca teve nada a ver. Uhum. E isso tu não pode fazer. É um risco, né? É um risco que tu corre. Porque tu nunca sentiu aquela dor. Eu sempre falo, quando a gente quer mudar algo, ou a gente quer se candidatar, é que algo não está bem para o que a gente pensa, para o que a gente sente, para os nossos ideais, e a gente quer uma mudança. Como é que eu, Isis, vou querer uma mudança da pauta racista se eu nunca sofri um racismo? Eu não sei essa dor. Então, mais uma vez, quem concorre, quem quer concorrer, vejam as suas dores, as suas pautas. E não tem problema, eu não defendo a pauta racista. Não, mas tu talvez defende a pauta do empresário, talvez tu defende a pauta do médico, não tem problema, né? Tem um nicho ali, né? Uma população, um bairro que vai te eleger para representatividade do bairro. Representem aquilo que realmente vocês acreditam que vocês acham que é. A Lins tinha esse momento para fazer. Ela era dali, era o corte dela, era a vez dela. A pessoa de olhar para ela e conversar, ela sabendo a realidade do bairro. E também porque tinha dados, né, Lins? Sabia que ali tinha um problema de saneamento. Trabalhou com muitos dados. Isso, de tantos anos, o saneamento ali que não é a promessa, várias promessas. É uma cidade muito antiga, né? Então, vários gestores, acredito, que prometeram e legislativos prometeram e não cumpriram. E as pessoas que estão ali, elas sabem a verdade, né? E daí a gente foi construindo isso. E, ao mesmo tempo, nós fazíamos os vídeos. E daí nossos vídeos tinham essa pegada do sentimento, da construção desse elo de afeto e de lugar, sabe? Então, nós fazíamos os vídeos e eu dizia sempre pro Davi, pro João Davi, eu disse assim, Davi, o vídeo é nessa pegada assim, Davi. Quando acabar o vídeo, a dona Maria, que tá lá no último bairro da cidade, que tem a possibilidade de ter internet, ela vai olhar esse vídeo e vai dizer assim, mas a Lins está me convidando. É como se fosse um convite. Sem dizer, vota em mim. É um convite a refletir sobre o seu lugar, da onde a gente está falando, e a pessoa se sentir convidada. E nós fazia isso. Sempre finalizava com esse ambiente do convite, né? Para quem olhasse, foram, acho que, 8 vídeos que a gente fez no todo o processo de campanha, e para que sempre no final a pessoa terminasse de ouvir aquele vídeo que não passava de 1 minuto e meio, sempre vídeos curtinhos, a pessoa se sentisse convidada a participar desse projeto. É um projeto eleitoral que fala também sobre mim e a Lins está me convidando. E eu sempre dizia assim, é esse o sentido. A Lins está convidando. É um convite para as pessoas. A gente ganha a política com gente, né? Não é com like, não é com visualização, é com as pessoas que conseguem entender aquilo como um convite para elas, né? É igual quando tu senta para conversar com as pessoas no tete a tete na casa, no voto a voto. A pessoa
se ela conseguiu entender que esse processo do voto é mais sobre ela do que sobre eu estar naquele lugar do status, ela vai votar, sabe? Ela vai votar porque ela não vai dizer assim, eu vou colocar essa guria lá e ela vai ser vereadora, vai enriquecer, vai ter dinheiro, vai ter isso, vai ter aquilo. E o que eu vejo que é muito se peca nisso no processo eleitoral é isso, assim, tipo, tu não ter um desenho do que tu quer e como que tu faz essa perfilação das pessoas, né? Quando eu sento com uma mulher, eu vou conversar com ela no que leva ela a querer votar em mim, né? Que é pautas do universo da mulher. Eu não vou falar de futebol com ela, né? Eu não vou falar de pauta racial, a menos que ela seja uma mulher preta e que possa sofrer a questão do racismo. Eu vou falar de pautas femininas, né? Do direito da mulher, da narrativa que chega até ela. Com o pessoal negro, nós vamos discutir, sentar e vamos falar com ela, assim, da políticas públicas e do que instiga ela e do que preocupa ela enquanto pessoa negra, né? Quem está na periferia, aí a gente vai perfilando os nossos sujeitos. Então, toda vez que eu sento com alguém, eu não sento para falar a mesma coisa. Sim. Eu sento para falar quem é aquele sujeito que está na minha frente. Até porque as dores são diferentes, é isso que tu falou, né? As dores são diferentes. Os recortes sociais são diferentes. E aí, os marcadores que fazem aquele sujeito são muito diferentes. Mas isso é uma coisa que tu tem de ti também, né? Eu acho que a política, tu sente quando a política é pra ti, tu saber fazer esse momento do diálogo, saber de sentir o outro, como vai ser, como não vai ser. E tu tem isso muito bem em ti. Eu e isso também sou uma pessoa que eu sento aqui, o que tu quiser conversar, nós vamos conversar. Mas tu tem que ter um olhar assim, mas tem vários candidatos que eu pego pra treinar e eles são brutos, calma aí, não é assim. Nem todo mundo pensa que nem tu. Ok, nós temos um nicho, mas talvez tenha alguém ali que quer falar uma coisinha assim, que só no olhar tu vai notar. E eu já participei de campanhas, até porque eu venho de uma família política, né? Que tu chegar na casa da pessoa e a pessoa não ter o que comer, ela não quer te receber, não é porque ela não gosta de ti, ela não quer te receber, não é porque ela é contra, é porque ela não tem nenhum copo d'água para te oferecer, porque a água foi cortada. Sabe? Então, assim, tu tem que ter essa sensibilidade, né? Uhum. Me lembro que meu avô dizia assim, não demorem na casa das pessoas, não aceitem nada pra comer. Daí nós, mas por que a empatia? Aí meu avô dizia, porque a gente não sabe se aquilo ali é só o que eles têm pra comer no dia. E aí nós fazíamos uma campanha de rua, assim, do panfleto, sabe? E de ir no portão e vamos lá. E isso falta um pouco nas pessoas, né? E a internet tirou isso aí. A internet, todo mundo acha que é só a internet. Uhum. O cara que botar o pé no barro e fazer campanha vai performar. Vai, E daí nós fomos construindo, sem essa complicação de nenhum ataque, tudo numa boa. Nós ia de manhã para a Praça Central, conversava com as pessoas do comércio, com os trabalhadores. De tarde nós íamos para os bairros, sentávamos com as pessoas, conversávamos, dávamos panfleto, íamos ouvindo, íamos falando, íamos construindo, falando as pautas da gente, aquilo que seria legal, trazendo dados, informações. E o nosso foco, porque lembra quando eu te falei da nossa análise dos votos? 700 votos era o mínimo. Nós tínhamos feito assim, qual é o nosso planejamento? 700 votos é o mínimo. Quanto que nós temos que conseguir? 2.000 votos. Isso aí. Né? Então a gente vai trabalhar para conseguir 2.000 votos. Mas sabendo que o mínimo que a gente precisa para a gente se eleger é 700 votos. Mas a gente precisa trabalhar para 2.000 votos. E a gente foi pra rua. Era isso, nosso foco era 2.000 votos. Pra quem não participa dos números da política, por que a Lins fala 2.000? Logo ela vai trazer a votação dela, né? Foi quase os 700 ali. Quase. Né? Quase. A gente tem um cálculo que diz assim, tu sempre tem que fazer, eu trago esse cálculo e sempre assim, 4 por 1, né? Mas é 4 olhando no olho. O que é o 4 olhando pro olho? Tu chegar e pedir o voto, fazer o contato com a pessoa e daí tu sentir alguma coisa, uma abertura. Se não, meu filho, é 10. Uhum. 10 por 1, porque é 10 caras que vão... E o eleitor tá malandro, né? Ele diz que vai votar em ti, vai votar no outro, vai votar no outro. Ele foi aprendendo esse jogo da política. Uhum. Ele foi se adaptando. Então, quando tu visita a pessoa, tu conversa com ela no comércio, é 4 por 1. Tu vai pegar 4 pessoas, tu vai levar um voto dela. Quando tu é assim, mais assim, internet, não sei o quê, e fulano impediu meu voto lá, é 10 por 1. Por isso que ela fala, a gente mirou 2.000 e aí fez 600. É o cálculo, não tem. Não tem como tu dizer assim, não, eu vou me planejar para 600, é um risco. Não, aí tu vai fazer, né? 50 votos, amigo. Vai fazer 50 votos. Vai fazer o da família, olha, né? Lá. Aí a gente mirou 2.000 votos, a gente saía manhã, tarde,
tarde. E enquanto a gente saía, a gente estava na internet, né? Enquanto a gente ia de manhã pra praça, o Davi publicava as coisas da manhã. Quando eu ia de tarde para os bairros, tinha a informação de que bairro que nós estávamos e as coisas que iam para ser publicadas de noite, de tarde. À noite a gente fazia em alguns momentos eu fiz algumas lives, né, mais assim para candidatos que foram deputados estaduais e coisa e tal, que foram deputados federais, para dar uma ampliada nos votos, né? Então a gente foi fazendo essa dinâmica. E quando acabou o período eleitoral, nós fomos eleitos com 678 votos. Entramos por 10. Lá na sobra, né? 10 votos. A gente sempre diz, se 10 votos, se 10 pessoas tivessem decidido não ir votar, tinha acabado com tudo. Nós éramos 13 candidatos do Partido dos Trabalhadores. Numa das reuniões do Partido dos Trabalhadores, eu falei, com os companheiros naquele momento, eu disse assim, gente, eu acredito muito no voto, olho no olho. Mas a gente não pode não acreditar também na internet, porque nós só tínhamos 2 pessoas que trabalhavam na internet. Só 2. Dos 13, 11 só saíam pra rua e não conseguiam fazer essa dinâmica. Inclusive, eu cheguei a dizer assim, ó, eu empresto o Davi para vocês fazerem vídeo se vocês quiserem. Porque eu entendo que a eleição também se dá pela coletividade lá. Porque se eles não fizerem votos, não adianta eu fazer 2.000 votos e não ter. E quantos do PT entraram? Eu. Só tu? Eu. Ah, não. E a outra menina que fazia na internet ficou de suplente. Então, para te ver que, de alguma forma, isso também dá visibilidade. Quantos mil eleitores são lá? 40 mil eleitores, eu acho. Então, vamos lá. 40 mil eleitores. Vamos fazer um corte diagnóstico aqui. 40 mil eleitores. Tu vai conseguir visitar 15 mil casas dos 40 mil eleitores? Não. Em 45 dias, impossível. Impossível. Então, tu vai visitar uma parte das casas e o resto a internet vai entregar. A internet. É um guarda-chuva. Mas é assim, como a Lins mesmo falou, eu estava no bairro tal, naquele dia as postagens eram direcionadas para aquele bairro lá. Eu tenho que falar sobre as pautas porque eu tô aqui nesse momento, essa é a dor desse momento desse bairro. Semana que vem eu tô no outro bairro, vai estar naquele outro bairro. Eu acredito que tu não sei quantos bairros são também, mas eu falo assim, tem bairro que o cara não vai visitar. Porque o mandante daquele bairro é o outro candidato. Tu pode ter alguém que tá ali, mas também ele já tá com aquele voto pra ti. Tu pode ganhar voto naquela urna de um bairro lá que tu não é tão próximo. Mas o cara lá tá decidido que ele vai votar em ti. Tu não vai lá virar o voto do outro. E isso também veio um pouco de vaidade dentro dos partidos, né? Eu sempre falo, olha só, quem é candidato a prefeito, vejam os bairros de cada candidato que tu tá escolhendo pra tua nominata. Tu não pode levar o fulaninho do bairro X pro bairro Y. Isso não dá certo. Sim, nós focamos mais no meu bairro lá, né? Ele é um bairro que compõe vários outros bairrozinhos, vilazinhas, né? E ele é um bairro que, pelo potencial de voto, ele pode eleger até 3 pessoas. Bah. É um bairro que tem 8.000 e tantos votos. Né? Elege, né? Elege 3. Então, eu disse assim, gente, é esses bairros aqui. Vamos para os outros? Vamos. Dar uma passada num dia. Sim, quem não é visto não é lembrado, né? Passar, né? Distribuindo. Mas vamos focar nesses bairros aqui. E vamos falar muito sobre esses bairros e dialogar muito com essas pessoas. E na tua última semana, qual bairro que tu focou? No meu. No teu, né? No meu. No bairro que tá minha mãe, que é onde minha mãe mora, onde eu moro hoje ainda, onde a maioria das pessoas que fizeram campanha comigo moram. Então, a gente focou mais ali, né? Naquela estratégia ali. E nós ocupamos, assim, várias estratégias. A gente foi juntando, assim, sabe? Como a gente fez a Linzinha, que é um bonequinho. E daí todo mundo diz assim, tu vai infantilizar a eleição. E eu disse assim, mas a Linzinha ela é um instrumento fundamental. Porque a Linzinha foi um bonequinho que a gente criou, e a gente imprimiu ele tinha os palitinhos que ia. Aí quando tinha caminhada, ia a Linzinha, vários bonequinhos da Linzinha e coisa e tal. A Linzinha, as pessoas colocavam no jardim. E as crianças pedindo para as mães, pelo amor de Deus, eu quero essa Linzinha, eu quero essa Linzinha. E daí nós distribuíamos a Linzinha nas caminhadas. Aí as mães cravavam a Linzinha no jardim e a Linzinha ficava lá, na frente da casa. Isso aí. Sabe? Então, era a nossa dinâmica. A criança não vota, mas tem um pai e uma mãe que vota.
Não, e a criança vai sair fazendo a propaganda, né? Eu sempre Vai. falo, a gente chama aqui de pirulito, né? Faz o pirulito. Faz o pirulito. Fala pra criança que tu não vai dar aquilo ali pra ela. Meu, essa tia, ela faz um escarcel, daí vai parecer que é tu que não quer, né? E dependendo da pauta, parece que tu já é preconceituoso, que eu não quero aquilo. Tu já fica envergonhado, vamos, filho, pode levar. Daí a criança vai o centro todo, né? De São Borja, com a Linzinha. Com a Linzinha. É, né? E daí a Linzinha tinha Linzinha com coração, Linzinha com unicórnio, Linzinha com tudo que tu pode imaginar. E ela circulava, nós fizemos uma caminhada. Eu tenho um megafone, né? Então, fui com o megafone numa caminhada no Cais do Porto, que é no meu bairro, com muita Linzinha nos pirulito, que a gente imprimiu assim, imprimiu várias, recortou, minha irmã recortou, colocou nas cartolinas, montou assim, bem artesanal. Raiz mesmo, nada produzido que venha pronto, de PVC e nada, era tudo cartolina, tudo impresso ali no local. Aí nós fizemos essa caminhada com a Linzinha, que era as crianças de bicicleta, os pais das crianças, nossos amigos, eu com o megafone, e a galera distribuindo Linzinha para as crianças, que ficaram lá no Porto, depois foram para essas casas, depois a Linzinha presa em tudo quanto é lugar. Mas era isso. Aí nós usamos a Linzinha como um bom instrumento também, pensamos numas dinâmicas relacionadas às pautas que a gente tinha prioritárias, né? Vamos falar sobre a pauta de diversidade que nós vamos usar. Vamos criar uma identidade visual para a pauta LGBT, uma identidade visual para a pauta racial, e a gente foi criando isso e fazendo essas dinâmicas, e nos levou aos 678 votos, que foi, assim, um marco para a cidade, porque é uma mulher travesti negra, nunca teve uma mulher negra na Câmara de Vereadores. Então, foi a primeira vez que nós conseguimos ter uma mulher negra na Câmara de Vereadores. E ela é travesti, e ela vem da periferia, e é uma das 3 cidades do estado, dos 497 municípios, que elegeu uma mulher travesti. Tem a Regininha em Rio Grande, que é minha amiga, e tem uma menina ali perto de São Borja, de Entre Juiz, que é do MDB, mas ela vem de movimento também, do movimento da Igreja Católica ali, da Pastoral da Saúde, da Pastoral da Criança, e ela foi eleita. Então, quer dizer, é um marco para a cidade. E ter o resultado assim, bom, ela conseguiu romper, ela conseguiu construir no imaginário das pessoas a importância dela estar lá. Porque qual é o perfil dos outros 14? Todos homens, todos brancos, né? Todos héteros, grande maioria deles residindo no centro da cidade, professores, advogados, tradicionalistas, policiais, sabe? Então, o perfil das outras 14 vagas seguiu no mesmo rumo. E nós conseguimos romper, mesmo que com muita estratégia, porque eu sempre digo, foi estratégia. A gente olhou, mirou naquela cadeira e disse assim, o que a gente quer? A gente só quer ter um projeto político que mostre que a gente pode concorrer, ou a gente quer se eleger? A gente quer se eleger. Então, a gente vai montar estrategicamente todo esse jogo, esses recortes, essas movimentações, essas peças. Que tem uma fala também que eu sempre digo pro pessoal e é recorrente para que a gente consiga pensar a importância da política. Política é um jogo. Ela é um jogo. Se tu não está jogando, tu é a peça. Tu está sendo movimentado. Verdade. Alguém vai te então, movimentar. Se tu quer ganhar, tu tem que aprender a jogar para te movimentar as peças. Porque senão, tu vai ser só uma peça do jogo. Né? Então, a gente quer ganhar. Então, vamos aprender a jogar isso. Como é que tá esse tabuleiro? Como é que mexe essas peças? Que resultado dão a movimentação dessas peças? E como a gente vai se sistematizar para sempre estar jogando 2 passos à frente. Porque a gente joga com previsibilidade, né? Sim. Então, eu vou movimentar a peça desse jeito, que resultados vai dar? Né? E se alguém nos atacar, quais serão nossas respostas? Porque a gente pensava tudo isso. É uma matriz SWOT, né? Não As tem forças, como tu as só pensar assim, fraquezas. não, eu vou movimentar e vou ver o que vai acontecer, e daí massacram a gente não sabe nem como se defender. Não, a gente sabe. Aí, se eu vou falar sobre a questão do agronegócio, por exemplo, que a minha região é uma região muito forte no agronegócio, e eu falei sobre isso, falei sobre agrotóxico, falei sobre meio ambiente. Então, se a gente falar sobre o agronegócio, a gente sabe que
pode haver algumas vozes contrárias, né, à nossa fala e que podem nos atacar. Como que a gente vai se defender? Então, a gente pensava tudo isso, né? Claro que nós não tivemos, como eu te disse, a gente teve uma tranquilidade na campanha, que eu já, na minha análise conjuntural, eu já acho que em 2024 já não vai acontecer. Eu já digo para todo mundo, precisamos nos preparar. Por quê? Porque nós seremos o foco agora. Isso aí. Né? Porque eles já viram que a gente venceu e eles não querem mais que a gente esteja nesse lugar. Então, eles que já estão vão tentar nos derrubar e outras pessoas do universo LGBT que talvez não sejam tão ligados ao movimento LGBT vão também querer nos derrubar e vão nos atacar. Então, teremos LGBTs da direita, LGBTs não do movimento que vão concorrer, que vão nos atacar. Teremos os que já venceram conosco, que vão nos atacar, e teremos aqueles que não venceram ainda, que querem muito vencer, que vão nos atacar, porque agora a gente já mostrou que é possível. Então, a gente já não é mais um invisível dentro de um processo eleitoral. Né? E quem quebra, eu sempre falo, quem quebra o paradigma a fazer a segunda eleição é muito mais difícil. Porque senão tu vem assim, eu sempre falo de um exemplo, né, do Tiririca, porque ele fez uma onda muito grande, aí depois tudo bem, faz de novo, mas a questão é o seguinte, foi um voto ali meio debochado, foi um voto de palhaçada, né, e aí pra ti se manter, sempre fala, é bem mais difícil pro cara que vem, bem mais fácil pro cara que faz 300 votos, entra na cidade, 500 votos, entra, pega a cadeira, 7º lugar, 8º lugar. Agora, o cara que sai do nada e pega uma cadeira já de primeira, como tu fizeste, ou o cara que pega e já pega o primeiro ou o segundo lugar na primeira candidatura, esse cara se manter não pode, é difícil. Porque a expectativa é muito grande sobre o mandato dele. Ele fez uma boa campanha, agora a expectativa sobre o mandato é isso, né? Tu tem que entregar muito mais. Se o cara que tá na 8ª cadeira lá, supondo, e bem fazendo várias vezes, já fez várias candidaturas e se elegeu, ele entrega isso aqui, o povo tá acostumado. Agora, se tu vem e eles esperam e tu não entrega nada, a votação diminui. E aí vem todos esses contra agora. Então, agora tu já tem que pensar numa nova estratégia para 2024. Uma nova estratégia. E é uma estratégia que tem que nos fortalecer dentro do espaço do interesse do eleitorado, né? Por isso que eu já concorri à estadual. Isso. Por que eu concorri à estadual? Eu disse pro pessoal assim, pode ser, quando a gente fez as primeiras conversas da estadual, eu disse, pode ser que a gente não vença. A gente vai entrar para vencer? Vai entrar para vencer. Com sangue nos olhos, com vontade, com amor e com paixão que a gente está fazendo. Mas pode ser que a gente não vença. Mas é necessário que a gente esteja. E a tua votação foi uma votação boa. É necessário que a gente esteja. Porque a gente repete o número eleitoral do municipal. Então, a gente vai lá marcando. A gente constrói uma outra narrativa no nível estadual maior para que os municipários ali, as pessoas do município consigam nos ver como uma possibilidade para outros espaços, né? Outras pessoas que antes não votaram em nós, agora vão ter a possibilidade de testar o voto nela, né? E a gente ampliar o nosso voto. E daí a gente descobriu, no processo eleitoral de 2022, que nós fizemos, depois do resultado, 1.600 votos em São Borja. Então, quer dizer, nós tínhamos 678 pessoas que votaram em nós. Então, agora nós temos 900 e tantas pessoas que não votaram em nós antes, mas que já mostraram interesse. E a gente sabe as zonas eleitorais que elas estão, porque a gente tem acesso e sabe onde saíram esses votos. Então, a gente sabe aonde a gente pode se dedicar mais para que essas 900 e poucas pessoas que votaram para nós estadual possam seguir no seu interesse e votar em nós no municipal. E é isso, assim, é estratégia, né? É estratégia, é dados, né? Lembrando, quando a gente faz uma municipal, é um corte, um tipo de votação. Quando a gente faz uma estadual, amplia esse corte. Então, vamos lá. Se tu fizeste 1.600 votos na estadual dentro do município,
É isso que ela não está dizendo assim, eu tenho 900 votos lá agora. Não, porque muda, tu perde, né? Tu sempre tem que fazer o triplo quando tu vai pro estado para te mostrar força. Mostrar trâmite, mostrar diálogo, que tu tá interligado com pessoas. Até o de dar o nome, né? E tá naquela ali, tu ser aprovada numa convenção a nível estadual. E vamos lá, num partido que é muito disputado o PT para concorrer, né? Então, vem aí a tua história, que tu quebrou os paradigmas, já te deu ali, tu já tem uma carta de confiança agora, né? Já tá ali, ó, cara crachá passou, tá tudo certo. Já tem essa vontade deles quererem teu apoio, porque eles vão fazer mais votos lá também, já para a sua majoritária, que era aqui do Edgar, tem essa visão também. E aí, o que ela pensa agora? Cara, eu tenho 900 votos disponível aqui. Pode ser que eles não vão votar em mim pro municipal, porque o vizinho vai concorrer, sabe? Afina, né? Cai aqueles 900. Mas olha só, se cair aqueles 900 para 1/3, é 300. Já tá pegando a cadeira de novo, que é o teu 600, aí vai ter uma quedinha ali da galera que não quer mais seguir contigo, não sei o quê, mas tu continua ali no teto de 900. É esse cálculo, ela não tá dizendo assim, vou pegar 900 agora e os 900 são meus. Não, dos 900, talvez uns 300 eu pego desse corte. Mas eu sei onde é que estão esses caras agora. A gente mapeia eles, né? Eu sei onde é que estão esses caras. A gente consegue no mapa municipal saber onde eles estão, né? Então, eu vou fazer uma análise. Tá, eu vou pegar o resultado eleitoral de 2020, eu vou fazer o mapa da onde eu fiz os votos, eu vou pegar o resultado eleitoral de 2022 e vou pegar o mapa da onde estão os meus 600 e aonde estão os para além. Isso aí. Né? Então, se eu ver assim, no meu bairro eu fiz 200 votos e agora eu fiz 400, por exemplo, eu sei que tem mais 200 pessoas ali que eu posso lutar para chegar nelas, para dialogar com elas, para fazer com que elas mantenham o interesse. E agora com mandato, inclusive. Agora antes não tinha mandato. Agora tu tem um gabinete para receber as pessoas. Sim. Tem um momento, né, de recepção lá. Então, assim, já facilitou mais um pouco, né? Então, assim, o inicial é muito difícil, né? Olha o quanto de estratégia que foi utilizado. E olha o quanto de dificuldade que é. Por isso que eu sempre reforço. Concorrer não é para amador, cara. A internet não é para amador, a política não é para amador. Não é. Teve toda a história, olha só, eles começaram com o movimento, eles estudaram, viram que o movimento ali, o coletivo não ia talvez emplacar naquele momento, né? Tiveram esse insight, esse estudo, beleza. Depois, vamos lá, para dentro da prévia, escolher os partidos. Aqui a gente se encaixa, aqui a gente não se encaixa. Depois, as prévias do partido. Vamos ver se tu passa na convenção, se tu não passa. E aí, se criou uma estratégia para conseguir trazer aquele apego da convenção. Porque, olha só, se ela está movimentando na rede, tem interesse, e eles estão vendo não só na rede, mas na cidade, o nome dela rodando, a executiva não vai barrar. Porque a executiva não tem interesse, na realidade, de te derrubar. Ela quer só os fortes para participar, para pontuar. Não é assim, a gente não quer a Lins. Não. A gente quer saber quem são os melhores para concorrer. Esse é o corte feito, esse é o pensamento. Não é nada contra um, contra outro. Às vezes tem, tá? Às vezes tem vaidade dentro do partido que tem, não vamos mentir, né? Porque tem gente que derrubou um. Tá aí o MDB que faz essas coisas aí, né? Tá fazendo. Depois vamos ter que cortar essa parte, né? Que meus clientes vão... Quanto tempo nós temos aí? A gente tá em 1h24. Tá, beleza. Já estamos... Vamos ter que cortar isso aí, eles vão falar que eu tô falando, né? Nossa, brabo isso aí. E aí, de tudo isso que a Lins passou, que ela veio construindo, ela sabe muito bem, olha só, como ela entrega com propriedade tudo que ela passou e com muito, assim, conhecimento, porque ela participou de todo o processo. Por isso que campanha não é só dinheiro, gente. Não é só isso. Tem vários... O dinheiro ajuda? Óbvio que ajuda. Óbvio. Agora, para a próxima campanha, ela é a única pessoa do PT que tem mandato. Vai ter que vir um xalalá ali do fundo eleitoral. Né? Não tem como. Se eu sou a principal, tô eleita, sempre é assim, né? E os outros vão ter que agora remar. Mas ela abre um caminho, um espaço que, assim, ó, todo mundo pode. Eu sempre falo, né? Se alguém fez, eu também vou lá e faço. Eu só preciso, talvez, mais tempo, eu preciso me preparar melhor, né? Tem gente que nasce com talento e gente que tem que galgar aquele espaço. Então, tu abre esse caminho para novas oportunidades, né? Ela vem a deputada estadual, faz 5 mil e poucos votos, tu fez, né? Olha só, 5 mil, o partido enxerga ela como um potencial. Pode ter certeza, se ela vai fazer 2024, 2028, próximo, 2026, a outra eleição, deputada estadual de novo. O convite vai estar ali, eu tenho certeza. Porque quem performa, quem entrega,
Sabe? E aí eu te acompanho nas redes, né? Que ela tem pautas, que ela vai, que ela procura. Ela tá sempre interligada. Hoje chegamos aqui para fazer, ela já estava visitando ali um secretário de uma pasta lá no CAF. Esse trâmite também, né? Esse diálogo depois de eleito, ele também te dá um empoderamento depois para te fazer uma reeleição, né? Não é assim, estou agora vereadora e nesse momento acabou aqui minha vida, vou ficar aqui recebendo meu salário. Não, até porque a cobrança para ti é maior. Tu quebrou inúmeros paradigmas. Né? Então, para a próxima eleição, 2024, acredito que tu vai fazer uma nova tentativa, né? Essa foi de sucesso, vamos ver a próxima agora. Eu acredito que vai ser de sucesso, porque quem trabalha dessa forma, desse corte, não tem erro. Não tem erro. Então, assim, hoje eu quero te pedir aqui pra gente finalizar, porque eu posso passar 12 horas falando, né? Toda vez que Eu também, posso te garantir que fico 12 horas falando. Posso passar 12 horas falando aqui que eu nem tchum, né? Mas assim, hoje, 2024 é a eleição, eu quero que tu mande um recado, e quando eu palestrei lá, que a gente se encontrou, que eu te conheci pessoalmente, foi num evento de mulheres, não sei o quê. Eu não gosto muito de participar. Quando essas coisas assim. Porque eu acho que da mulher não é só o dia da mulher, né? Uhum. É aquela coisa assim que eu acredito que é do dia a dia, né? Eu sempre falo assim, que boa, né? Pra ser secretária, pra ser assistente, mas pra ser a cabeça já tá difícil, né? Uhum. Boa, né? Quando tem eleição próxima eleição agora pra prefeito, eu sempre falo assim, quando o cara é presidente da Câmara de Vereadores, tu é o próximo nome. Quando é a mulher, o partido vai sentar e vai conversar. Ou ela é muito fora da curva, apadrinhada já pelo prefeito, ou o partido vai sentar e vai conversar. E eu escuto de inúmeros. Todo dia eu tenho relatos sobre isso, sabe? Então, assim, para as mulheres, para os negros, para a tua pauta LGBTQ... E LGBTQIAP+. Eu tenho dificuldade para falar isso aí, mas é isso aí. Deixa um recado, assim, eu sempre falo assim, tu pode deixar um recado aqui de empoderamento, de desistência, que tu vai dizer que é difícil, as pessoas não vão querer mais participar, mas tu abriu, não só tu, mas as outras também que estão, né, e as que ficaram suplentes também dessas pautas, o céu é o limite na política. O espaço é aberto para todos, né? Nós somos todos brasileiros, estamos todos aqui, todos contribuindo. Então, deixa um recado aí. Eu gostaria de dizer que é possível a gente construir uma estratégia dentro do campo da política que fale sobre as nossas vivências coletivas, individuais, territoriais, que a gente consiga trazer para esse espaço. Esse espaço, ele é aberto para todo mundo, como tu bem disse. Ele não é um espaço que tem essa ideia de não ter a diversidade. O problema é que, durante muito tempo, nós achamos que esse espaço era muito distante da nossa realidade. Nós olhávamos ele lá de longe e dizíamos assim, mas é política, eu não vou conseguir. E é o mesmo que acontece com as mulheres até hoje, que estão há muito mais tempo que outros grupos, né, socialmente minoritários, por exemplo, que estão dentro desse contexto. E que a gente consegue avançar. A gente precisa ter tranquilidade, né? Persistência, estratégia, planejamento. Né? Ninguém dorme à noite e acorda com uma grande ideia de se eleger e vai conseguir. É vivência dentro da comunidade. É vivência com os sujeitos que estão muito próximos de ti, que às vezes tu não consegue perceber. Né? É a vizinha, é o amigo, é a amiga. É fazer com que essas pessoas, essas primeiras pessoas, entendam a importância da tua presença nesse lugar. E essas pessoas vão te ajudar a te conduzir ao espaço que tu quer ocupar. Né? E que a política ela é constituída assim. É um centro que irradia para outras pessoas que vão irradiando para outras. Então, a gente pensar isso. É tecer uma grande teia. E é uma teia que leve a gente a um resultado positivo. É possível, é aplicável, é importante, socialmente importante para as vivências que nós temos hoje. Né? Vamos para adiante e sempre. Isso aí. Esse aí foi mais um podcast Iceberg. Muito feliz de ter te recebido aqui e até a próxima.